E aí, pessoal, aqui é o Gabriel Vargas, e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre o teorema da superposição. Então, primeiro a gente vai abordar mais sobre os conceitos e as aplicações desse teorema, e depois eu trago um outro vídeo para vocês resolvendo um exercício, para vocês verem direitinho passo a passo e como funciona a utilização desse teorema. Para começar, o que é o teorema da superposição? Então, o teorema da superposição diz que as correntes e as tensões de cada componente do circuito são iguais às somas algébricas delas próprias para cada fonte que eu tenho nesse circuito. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, olha, eu tenho 3 fontes, beleza? E eu tenho meus 4 resistores aqui. Se eu quiser descobrir a tensão sobre R1, eu posso calcular essa tensão só para V1, depois só para V2 e depois só para a fonte de corrente. Aí eu somo elas e eu tenho, de fato, a tensão aplicada sobre R1. Ele é um teorema que usa, né, para resolver circuitos de múltiplas fontes, beleza? Tá, mas como que eu vou trabalhar só com V1, só com V2, só com I1? Como é que funciona isso? Então, o que eu tenho que fazer, né, para trabalhar só com V1 ou só com a fonte que eu queira, eu tenho que eliminar as fontes de tensão e corrente. Como? Se eu tenho uma tensão num ramo e eu quero que ela seja zero, o que eu faço? Eu curto-circuito. Então, nesse caso, para eliminar as fontes de tensão, eu tenho que curto-circuitar elas, beleza? Então, por exemplo, para trabalhar só com V1 e eliminar V2, eu curto-circuito ela aqui. Show? Por outro lado, para corrente, se eu preciso que não passe corrente por um ramo, o que eu faço? Eu abro esse ramo. Então, eu vou desconectar a fonte de corrente aqui. Então, fica o circuito aberto aqui. Então, essas serão as situações. Quando eu quiser trabalhar só com V1, eu curto-circuito V2 e abro a fonte de corrente. Quando eu quiser trabalhar com V2, eu curto-circuito V1 e abro a fonte de corrente também. E para trabalhar com a fonte de corrente, eu curto-circuito V1 e V2. Beleza? Então, assim, é isso. Eu vou ter essas 3 situações e eu vou calcular todas as tensões e correntes nesses circuitos e depois eu somo tudo. E isso vai me dar o que está de fato acontecendo no meu circuito completo. Show? Coisa importante, prestar muito atenção na direção da corrente e da tensão adotada. Por quê? Olha aqui, beleza, eu estou calculando V1 e eu adotei que a minha corrente está vindo nessa direção, ok? Para V2, se eu adotar que a minha corrente está vindo nessa direção aqui, eu tenho que ter isso em mente na hora de realizar os cálculos. Por quê? Se aqui, vamos supor que eu achei 1 mA nesse ramo, beleza? No ramo de R1. E aqui, para o mesmo ramo de R1, eu achei 2 mA, exemplo, tá? São valores fictícios. Eu não vou somar e ter 3, não é assim, porque elas estão em direções contrárias. Isso aqui é que nem lei de Kirchhoff mesmo. Então, nesse caso, eu teria menos 1 mA, porque eu teria 1 mA menos 2 mA. Então, assim, é muito importante ter em mente a convenção da direção das correntes e das tensões que você vai adotar. Às vezes o exercício pode já explicitar isso, às vezes você mesmo vai definir. Então é muito importante ter noção para não ter conflito e não ter problema e não achar valor errado. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou resolver um exercício com vocês, para vocês terem noção certinho passo a passo. Então, até logo.